Boa noite, irmãos. A gente se prepara, recebe o desafio, pela graça e misericórdia de Deus, e a gente se prepara, vem aqui, se concentra, ora ao Senhor, tenta ficar o mais tranquilo possível, aí o louvor emociona a gente, aí vai tudo por água abaixo. Mas aí a gente tem que voltar e se concentrar novamente, e vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus essa noite, irmãos. E eu queria que nós fôssemos direto às Escrituras. Abríssemos a palavra do Senhor na primeira epístola de João, a partir do capítulo 1, versículo 5. A minha esposa, ela sempre briga comigo que eu falo e já vou logo lendo. Vou dar um tempo agora. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Leiamos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto continua. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Prossigamos no capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado porque Tu resolveste te revelar para nós. Tu resolveste que pela Tua graça e pela Tua grande misericórdia nos deste a Tua palavra para que nós pudéssemos saber como caminhar com a luz e não com as trevas. Perdoa, Pai, porque somos pecadores, porque somos falhos, e fala conosco essa noite por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo de Deus. Perdoa, Senhor, porque somos homens e fracos, mas Tu é um Deus forte e misericordioso. Perdoa, Pai, as nossas ofensas e nos guia nessa noite, para que nós saiamos daqui com maior conhecimento da Tua palavra do que tínhamos antes. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre um breve contexto é importante para o correto entendimento das Escrituras. As cartas, elas são um tipo específico de literatura do primeiro século em que aqueles apóstolos, Pedro, Paulo, João, enfrentavam problemas específicos em igrejas diversas. No caso da primeira epístola de João, João, quando escreveu essa carta, ele tinha dois objetivos principais. Uma, enfrentar um tipo de heresia, e a outra era confirmar a fé dos verdadeiros crentes. Os falsos mestres daquela região, para onde João escreveu, na região da Ásia, eles ensinavam uma doutrina que depois ficou conhecida como docetismo. O docetismo era uma doutrina que negava a encarnação de Cristo. Fundamentado em pensamentos gregos
do período, eles diziam, muitos homens acreditavam que a matéria era uma coisa ruim e que o espírito era bom, logo, consequentemente, Cristo não podia ter encarnado. Porque como é que Cristo, que é Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, poderia ter encarnado, se tornado carne, se a carne é ruim? E começaram a espalhar esses ensinamentos na região. Além disso, eles reivindicavam, esses mestres diziam, que eles tinham uma grande comunhão com Deus. Cristo não encarnou e eles tinham uma grande comunhão com Deus. Eram próximos de Deus. Tinham um conhecimento que lhes aproximavam de Deus. E justamente por crer dessa forma, ensinavam essas mentiras e por isso achavam que podia ter uma vida de frouxidão moral. Ou seja, se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho proximidade com o Senhor, eu posso viver de uma forma moralmente questionável. Eu posso fazer o que me agrada, ainda que não seja correto, porque eu tenho comunhão com Deus. Isso que importa. Só que, irmãos, por que é tão importante? Esse foi a breve contextualização que eu queria fazer. Diante desses ensinamentos, aqueles irmãos daquela igreja talvez tenham se sentido inseguros. Eles tenham, não, peraí, eu aprendi que Jesus veio em carne, ele era homem, ele morreu pelos meus pecados. Agora vocês estão dizendo que ele é espírito. Eu aprendi que eu tenho que buscar me adequar aos ensinamentos de Cristo, à pessoa de Cristo, andar como ele andou, como no texto que nós acabamos de ler, mas agora eu não preciso, basta eu ter essa comunhão especial com Deus, eu posso andar como eu bem entendo. E o contexto, irmãos, é muito importante, porque o contexto nos mostra o verdadeiro significado do que a palavra de Deus nos diz. Um exemplo disso, que eu queria que os irmãos lessem agora comigo, é o capítulo 1, do capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 1 que nós acabamos de ler. Olha como é interessante, uma leitura despercebida, eu mesmo li esse texto várias vezes e nunca me toquei para isso. Olha o que o versículo 1 diz. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, quantas vezes vocês veem na Escritura um apóstolo dizendo que apalpou Cristo? Isso não está à toa aqui nas Escrituras. Ele está dizendo que ele apalpou porque ele precisa esclarecer que o Cristo, ele era Deus, mas era homem e andou em carne. Então, o contexto não nos revela uma coisa fora do texto. Não, o contexto nos revela o que exatamente o texto está dizendo. Por isso que é muito importante. Por isso que João faz questão de dizer não só que ele viu, não só que ele andou, porque aqueles falsos mestres defendiam que Jesus era um espírito. Tinha uma história que se dizia que se Jesus andasse na praia, quando Jesus andava na praia, não tinha pegadas, porque era só um espírito. Mas João vem e refuta isso. Deixa bem claro, não só viu, mas apalpou. Mas vamos continuar, irmãos. Mas João continua no versículo 2, eu vou relendo as partes do nosso texto, e ele diz assim: a vida se manifestou, e nós vimos dela e testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João quer destacar aqui que aqueles homens, talvez eles tivessem qualquer comunhão com qualquer coisa que seja, mas não era com Deus e com Jesus Cristo. É por isso que ele diz, a comunhão que temos é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João, a partir daí, ele passa a nos chamar a essa comunhão e nos ensinar algumas verdades que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. O primeiro ponto, eu nomeei assim: Deus é misericordioso e oferece comunhão a pecadores. E nesse primeiro ponto, eu
queria que a gente lesse novamente, vamos ficar sempre nesse livro de 1 João, agora a partir do versículo 5 de novo. Diz assim a palavra, como nós já lemos: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A primeira verdade que esse texto nos coloca é: Deus é luz e nele não há trevas. João tenta nos esclarecer um pouco da condição do nosso Deus. E existem algumas consequências dessa afirmação de João, de que Deus é luz e dele não há trevas. A primeira, que eu acho que salta aos olhos, é no sentido da perfeição moral. Deus é santo e puro, não há mácula em seu caráter. Ele é puríssimo em seu ser, em suas palavras e em suas obras. Por que João está falando isso, irmãos? Lembra? Eu tenho comunhão com Deus, eu posso viver uma vida de frouxidão moral. Aí João já começa logo no início do argumento dizendo: não, Deus é luz e nele não há treva. Então, aqueles homens que viviam de uma forma diferente do que eles professavam de ter comunhão com Deus, agora João já diz assim: olha, não, Deus não se mistura. Moralmente, Deus é puríssimo e santo, ele não se mistura com pecado, com libertinagem, com prostituição, tudo aquilo que aqueles homens viviam. E João busca destacar e esclarecer que em condições de treva nós não podemos ter comunhão com Deus. Mas isso é só um ensinamento. Existe um outro. Deus é luz no sentido de revelar a sua natureza. Nós somos incapazes de alcançar a Deus. Mas Deus decide, por amor, misericórdia, por soberania própria, se revelar e nós podemos ver a luz. Sem Deus, nós não poderíamos ver a luz. Porque sem a luz, nós não podemos ver a luz. Sem a luz só existe a treva e nós não enxergamos a treva. Mas isso mostra também uma outra coisa, que Deus nessa revelação, ele se revelou no coração do homem, se revelou nas Escrituras, se revelou em Jesus, o Verbo encarnado. Mas isso é só a introdução do argumento. O texto prossegue e a partir do versículo 6, vocês vão observar que tem uma frase, duas palavras que se repetem, independente da versão que você esteja lendo. Na minha é se afirmarmos, mas pode ser que se dissermos e outras opções. Diz assim no versículo 6 do capítulo 1: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você saltar o versículo 7 e for para o 8, vai dizer assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E nós podemos pular o 9 e ir para o 10. E o 10 diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, João quis diferenciar o joio do trigo. Ele quis dizer o seguinte: com essas afirmações que aqueles mestres estavam fazendo, que ele repetiu nesses versículos que nós lemos agora, ele quis colocar 3 realidades do pecado humano. A primeira é a do versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Meus irmãos, aqueles mestres ensinavam uma coisa e viviam outras. Mas esse não é só um problema enfrentado por aqueles falsos mestres. Não é só um problema que existia naquela época e não existe mais. Muitas das vezes nós somos tentados e caímos no pecado de querer aparentar uma santidade, querer aparentar uma comunhão com Deus diante dos outros que nós não temos verdadeiramente. Nós vivemos e falamos e temos hábitos como se fôssemos próximos e espirituais, por assim dizer, mas a nossa vida não reflete o que nós dizemos. Você tem vivido uma vida, irmão, em que diante dos homens você tenta aparentar ser o que não é? John Stott diz assim: temos razão em suspeitar dos que alegam intimidade mística com Deus, e entretanto andam nas trevas. Religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. O que é que João tenta dizer para aqueles irmãos? Irmãos, não adianta você viver uma vida em que você quer demonstrar diante dos outros que você tem um caráter excepcional, que você é um grande cristão, mas se nas outras atitudes você é diferente, na sua carreira. O pastor Raik já conversou conosco várias vezes, ele chama de agente cristão, agente duplo, eu acho, que é aquele que vem aqui, é uma pessoa, passou daquela porta, é um santo, mas passou para lá, volta a ser um homem normal, assim, normal. E a gente vê esses reflexos na nossa irmãos que querem mostrar essa verdade, mas na carreira são outra, na vida sexual, no tratamento com dinheiro, no tratamento com os familiares. Parece que quando chega aqui, a verdade da luz do Senhor é revelada sobre aquela pessoa. Mas quando sai daqui, a luz do Senhor não revela mais nada, ele volta a ter trevas. Mas o texto diz: Deus é luz e neles não há trevas. Então o primeiro erro que João quer nos chamar a atenção é aqui para que nós não tentamos viver uma vida para enganar os outros. Não tentamos dizer que não temos pecado para enganar os outros. Mas ele faz um outro se afirmarmos. Ele diz assim no versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aqui já é tem uma particularidade que torna um segundo ensinamento. Aqui não é aquele que está tentando enganar o próximo. Aqui talvez seja parece que o perigo dos pecados ele vai gradativamente subindo, porque aqui é aqueles que querem enganar a si mesmos. Aqui João está querendo nos dizer que pensar e falar uma coisa não transforma ela necessariamente em realidades. Todos os falsos mestres diziam e vão dizer, todos os homens que se julgam santos, diziam e vão dizer que não são pecadores. Mas a vida deles reprova a palavra deles. O argumento do apóstolo João é um homem que fala uma coisa e faz outra e acredita nisso. E nesse aspecto, irmãos, temos caído? Temos nos enganado quando dizemos que não temos pecado? Esse é o clássico caso do pecadinho, da mentira santa. Eu flerto com a minha colega de trabalho, mas isso não é nada sério. Eu até falo palavrões, mas só quando eu estou no trânsito. Só quando eu estou no carro, eu pego aquele engarrafamento, eu xingo, mas quando eu estaciono, pronto, eu sou santo de novo. Ou no que tange a família, eu obedeço meus pais, mas só se eles estiverem certos. Se eu entender que eles estão errados, eu não obedeço. Para os pais eu aborreço meus filhos, mas porque eu sou os pais deles, eu posso aborrecer meus filhos. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, o segundo perigo que João quer destacar ali é o homem que se engana. O primeiro é o que quer enganar os outros. O segundo é o que se engana.
E no grau de gravidade, segundo a minha opinião, vem o terceiro ponto, que é no versículo 10. Quando o homem não contente em querer enganar o outro e querer enganar a si mesmo, ele quer enganar ao próprio Deus, quer chamar Deus de mentiroso. A palavra diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, é uma sequência. Se nós afirmarmos que não temos pecado, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Mas por que, André? Por quê? Eu não tenho pecado, eu não estou dizendo que Deus é mentiroso. Tá, se você afirmar que você não tem pecado, você está dizendo, porque a realidade de que somos pecadores é o testemunho que está revelado nas Escrituras, na palavra do Senhor. Se cremos que isso aqui é a palavra do Senhor, cremos que o que está dito aqui é verdade, e Ele nos afirma que somos pecadores. E isso se espalha em todas as Escrituras. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Vou esperar. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Diz assim a palavra: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Mas as Escrituras dão muitos outros testemunhos disso. Salmo 14, a partir do versículo 1, irmãos. Salmo 14, a partir do versículo 1. Diz assim o salmista: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corrompem-se e cometeram atos detestáveis. E diz: não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salomão, em Provérbios 20, versículo 9. Provérbios 20, versículo 9, diz assim. Quando estiver ouvindo barulho de Bíblia, eu seguro. Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do pecado? Irmão, esses ensinamentos do Antigo Testamento se redundam no Novo Testamento. E eu queria destacar o texto que talvez seja o mais eloquente nesse sentido, que é o de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim nesse texto, que é bem conhecido dos irmãos: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E no versículo 23, Paulo arremata. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim, irmãos, não afirmem diante do Senhor que vocês não são pecadores. Deus sabe que vocês são pecadores. Deus sabe que eu sou pecador. Deus revelou que todos nós somos pecadores. É imperativo ao cristão caminhar na direção contrária. É imperativo ao cristão confessar e se arrepender dos pecados. Não dizer eu não tenho pecado, não repetir eu não tenho pecado, e sim, Senhor, eu tenho pecado, me perdoa. Você tem confessado os seus pecados, irmãos? Você tem colocado diante do Senhor o xingamento dentro do carro? Você tem colocado diante do Senhor aquela liberdade que você acredita que pode ter com uma colega de trabalho? Você tem colocado diante do Senhor aquela desobediência que você tem diante dos seus pais? E todos os outros exemplos possíveis? Peçam perdão dos seus pecados. E o segundo ponto, eu acho que o nome do tema, é a esperança do homem. Aí
o apóstolo João deixou claro que não adianta tentar mentir para os outros, não adianta tentar mentir para nós mesmos e muito menos para Deus. Mas agora vem o segundo ponto, que é logo na sequência do nosso texto, que começa de forma maravilhosa. E eu coloquei assim: a esperança dos homens, Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o texto é lindo. João, conhecido como o apóstolo do amor, um homem muito amoroso, que fica cristalino na sua palavra, nas suas cartas, como ele tratava aqueles que estavam sobre a sua liderança. E ele diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, aqui eu queria chamar um pouco a atenção para a palavra propiciação. O que é propiciação? Nós sabemos que Jesus Cristo nos salvou, nos redimiu, nos justificou, mas aqui João revela que ele também propiciou os nossos pecados. Mas o que significa propiciar? Uma definição que eu encontrei é ato ou efeito de propiciar, sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a cólera, a ira, ou para agradar essa divindade. Mas qual era a ira, qual era a cólera que Cristo necessitava aplacar? Irmãos, nos nossos dias isso é uma mensagem que muitas vezes as pessoas tentam ignorar. Deixam de lado, é muito complicado. Mas a verdade que a Escritura nos revela é que a ira que o apóstolo João, que Cristo aplacou, foi a ira de Deus. É atributo do nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, amoroso, misericordioso, bondoso, justo, a ira. E não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. Vamos para as Escrituras. Salmo 7, a partir do versículo 11. Salmo 7, a partir do versículo 11. Como consequência de todos, enquanto os irmãos vão procurando, como consequência de todos esses atributos, Deus é justo. Quando o homem peca, a consequência é a ira do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, sua ira, diariamente. Se o homem não se arrepende, Deus afia a espada, a arma, o seu arco e aponta. A Escritura nos revela diversos exemplos de Deus aplacando sua ira. O dilúvio, a condenação sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Irmão, é uma dura realidade. No dilúvio, vocês creem que quando as águas invadiram o nosso planeta, apenas homens malvados que faziam mal à torto e à direito foram levados pelas águas e morreram afogados? Não, foram idosos, crianças. Sabe por quê, irmãos? Porque a medida do pecado tem que ser em relação a Deus. Quando nós queremos medir um pecado, esse pecado aqui é leve, esse pecado aqui é grande. O estuprador é um pecador severo, mas eu que minto é um pecado mais ou menos. Não, isso está errado, porque o pecado ele é medido diante da santidade de Deus. A palavra nos diz que todo o pecado é contra Deus. O meu pecado não é contra o meu irmão. Eu posso fazer coisas que agridam o meu irmão, que façam mal para o meu irmão, mas em primeiro lugar, todo o pecado que nós cometemos é contra Deus. Porque Deus é justo, é santo, puro, não se mistura com o pecado. E isso causa ira, e ele tem que aplacar essa ira. Quer ver um exemplo no Novo Testamento, irmãos, de que Deus tem um tratamento para aqueles que
Cristo propiciou o pecado e para os outros não. É um texto conhecido de todos os irmãos. Não vou precisar nem pedir para procurar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, esse texto não está falando de ira. Tá, irmãos. Ele está dizendo, todo aquele que nele crer não pereça. Consequentemente, todo aquele que nele não crer vai perecer. E isso é em todas as Escrituras. Apocalipse 6, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Apocalipse 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 6, a partir do versículo 15. Eu falei 11, mas é 15. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Desde o início, lá no dilúvio, até o final da revelação da história do homem, nós lemos alguns exemplos, mas tem muitos outros de que Deus se ira contra o homem, se ira contra o pecado do homem. Mas, meu irmão, se a história terminasse aí a gente estava todo mundo lascado. Mas aprove a Deus arrumar uma alternativa para nós. É interessante que aqueles que não creem verdadeiramente em Cristo, eles sempre buscam saídas. Saídas que são sempre infrutíferas. Alguns fazem penitências, outros caridade, alguns fazem promessas, pensam que poderão agir e fazer qualquer coisa capaz de tirar eles dessa realidade que as Escrituras revelam. Mas não tem saída, irmãos. O homem não tem esperança sem a propiciação dos pecados. E foi isso que Cristo fez na cruz. Cristo é a única esperança que nós temos de que nós não sejamos condenados, não porque qualquer coisa que alguém fez, nós não sejamos condenados por aquilo que nós mesmos fizemos. Irmãos, muito provavelmente, eu não conheço a vida dos irmãos todos aqui, é claro, mas muito provavelmente nós seremos condenados só pelos pecados que nós cometemos hoje. Porque a medida é a medida de Deus. A medida é a medida de quão é capaz de ofender um Deus que é perfeitamente santo. Com certeza, se eu dependesse do meu testemunho de vida para ser salvo, só pelo que eu fiz hoje, seria justo eu ir para o inferno. Mas Deus é misericordioso. E Ele é tão misericordioso que Ele manda o Filho dele morrer na cruz para nos salvar, meus irmãos. A única esperança do homem é o sacrifício de Cristo. E essa esperança nós podemos ter porque Cristo ressuscitou. E isso mostra que Deus também tem outro atributo. Nós não podemos ficar sempre... Temos o problema de querer compartimentar os atributos de Deus. Irmãos, Deus é um ser único. Muitas das vezes nós queremos dizer, Deus é amor. Então, amor é o maior atributo de Deus. Qual é o maior atributo de Deus, irmãos? Não tem maior. Porque se Deus tivesse um atributo maior do que o outro, significaria que o outro, qualquer que fosse, não seria perfeito e logo Deus não seria perfeito. Mas Deus é perfeito. Então, assim como Ele se ira com os homens, mas Ele tem amor pelos homens. E o apóstolo João, agora vamos voltar para a nossa primeira epístola de João. E o apóstolo João, no capítulo 4, meio que repete o que ele disse no texto que nós lemos. Capítulo 4, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto
consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha a esperança que nós temos, irmãos. Ele nos amou. Não foi porque nós buscamos ao Senhor e então Ele nos amou. Não, porque Ele nos amou, Ele manda o Filho dEle para aplacar a própria ira dEle. Quando Cristo ora assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, Ele não... imagino que Ele não estava preocupado com as chibatadas, com os pregos que seriam fixados nos seus pés e mãos. Ele não estava preocupado com a coroa de espinho que seria colocada na sua cabeça. Ele tinha uma preocupação muito maior. A ira de Deus do meu pecado, do pecado de todo aquele que nele crê, estaria sobre ele. Deus, a palavra nos revela que Deus se ira contra o pecado e que a propiciação para aplacar esse pecado é justamente Cristo. E essa propiciação foi feita na cruz do Calvário, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, mediante a obra consumada na cruz, aplacou a ira de Deus em relação aos pecados daquele que tem fé nele. E assim, permite a manifestação do amor de Deus para conosco. Então nós sabemos qual é a esperança do homem, mas como eu sei se essa esperança me alcançou? Como eu sei que na cruz, no sangue derramado na cruz, o meu pecado foi propiciado? Se o meu pecado foi perdoado? Que eu fui regenerado? Como é que eu sei? E João nos revela no finalzinho do nosso texto agora, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Diz assim as Escrituras: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Irmãos, o contexto revela muitas coisas. Olha aqui, a palavra do Senhor está até entre aspas, eu conheço, se referindo àqueles que dizem que têm um conhecimento, uma proximidade do Senhor e que por isso pode viver de qualquer forma. Mas ele diz, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Só tem um jeito, irmão, de andarmos como Cristo andou. E ainda assim a gente não vai chegar nem perto. Mas é segundo a palavra, o mandamento do Senhor. Nós precisamos conhecer, buscar cada vez mais conhecer, não porque nós precisamos do conhecimento para ser salvos, mas porque Deus coloca no coração de todos aqueles que Ele propiciou o pecado na cruz, o desejo, a vontade de buscar ser cada vez mais como Ele. E para isso Ele revelou as Escrituras, os seus ensinamentos, para que nós cada vez mais possamos buscar parecer cada vez mais com Ele. E quando não conseguimos, temos um justo advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, que pode nos perdoar. E irmãos, a conclusão é que não existe nada que pode dar esperança para um homem que não seja Jesus Cristo. Busquem ao Senhor Jesus Cristo. A busca já é um indício de que talvez os seus pecados tenham sido perdoados naquela cruz. O homem que não busca o Senhor, esse aí pode ser o homem aos olhos dos outros homens o melhor de todos, mas isso não significa nada, porque todo homem é pecador e carece da misericórdia do nosso Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, um texto famoso, diz assim: profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos, se entreguem, confiem em Cristo Jesus. É a única alternativa. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque Tu conheces a nossa fraqueza, Tu conheces os nossos defeitos, Tu conheces os nossos pecados. Tu sabes que falhamos dia após dia diante de Ti, Senhor. Tu sabes que nós não podemos alcançar o parâmetro da Tua santidade, o parâmetro da Tua bondade, o parâmetro da Tua justiça. Mas Tu és misericordioso, Senhor. Aprove a Ti a mandar Teu Filho morrer na cruz para aplacar a Tua ira, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa porque às vezes queremos sair das trevas em que nos encontramos pelas nossas próprias forças. Perdoa porque achamos que podemos nos livrar. Perdoa porque queremos nos enganar achando que o que nós fazemos não é tão grave, não é tão severo. Achamos que existe um pecado que é menor diante de Ti. Senhor, o que existe é um Deus que é santo. Tu que é santo, que é separado de nós, Senhor. Um Deus que é maior, mas que resolveu pela graça, pela misericórdia, um dia mandar Seu Filho Jesus. Então, para que todo mundo, quem Te crê, Senhor, quem crê no Teu Filho Jesus, quem crê no sacrifício dEle, não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Pai, porque somos pecadores. Coloca no nosso coração o desejo de amar cada vez mais a Cristo, buscar caminhar como Ele andou, Senhor. Perdoa porque queremos trazer para nós a força para conquistar qualquer coisa, mas nós somos mais fracos que nada, Senhor. Colocamos diante de Ti os nossos pecados, confessamos agora, como igreja, diante de Ti, o que nós fazemos diariamente, Senhor. O que nós ainda vamos cometer, porque nós ainda vamos cometer muitos pecados. Mas coloca no nosso coração a confiança em Cristo. Porque se nós tivermos confiança em Cristo Jesus, então o pecado não pode mais dominar sobre a nossa vida. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos guia, como igreja, como cristãos, como homens, servos do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém.